Olá pessoal, estou aqui em viagem, estou aqui no hotel, mas em razão do que tem acontecido com Israel, esses ataques a Israel, eu gostaria aqui de conclamar, o povo de Deus para orar por Israel e falar um pouco sobre essa questão da Palestina, a questão do Hamas, a questão de Israel, esclarecer alguns pontos. A própria origem do termo Palestina, não é muito conhecido por muitos, mas está vinculada aqui a origem do termo ao imperador Adriano do século II, imperador romano. Ele adotou esse termo em oposição aos judeus da Judéia, que, sob o comando de Simon Bar Kokhba, esse judeu da Palestina, se rebelou contra o Império Romano no ano 132 a 136 depois de Cristo, e os judeus foram absolutamente derrotados nessa rebelião, e o imperador Adriano adotou esse termo Palestina para aquela região. O termo Palestina tem uma correlação na sua origem, nas suas raízes, com Filistina, Então, o palestino e o filistino têm a mesma raiz em hebraico. Então, adotou esse termo, inclusive, para vincular a terra aos filisteus ou filistinos, são sinônimos, que são inimigos históricos de Israel. Inclusive, quando nós vemos a Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, feita por um grande intelectual da igreja, Jerônimo, nós vamos ver que ele utiliza em latim os dois termos filistinos e palestinos indistintamente, utilizam de forma indiscriminada os dois termos. Entender a origem do termo também desmistifica essa ideia de que os árabes eram os primeiros que viviam ali, na Palestina, não tinha judeu, não tinha nada, viviam os árabes e depois vieram os judeus. Isso não é verdadeiro, meus queridos. Na realidade, árabes, judeus e até cristãos habitavam aquela terra ali, de forma que Palestina não se refere a uma etnia, não se refere a uma religião, se refere unicamente ao local, conforme nós vimos, em que viviam ali, conforme eu disse, também árabes, judeus e até cristãos viviam no século I. Então, outro argumento importante é como se esse movimento fosse legitimado de alguma forma em busca da conquista de Jerusalém, Mas a importância da cidade de Jerusalém é diferente para os povos, Se nós formos pensar a importância de Jerusalém para os árabes e judeus, é uma importância bem diferente. Se você quiser apenas um dado objetivo, basta você verificar quantas vezes a palavra Jerusalém aparece no livro sagrado judaico, que é a Tanar, que é o Antigo Testamento, do cristão, e o livro sagrado judaico é Tanar. Quantas vezes aparece a palavra Jerusalém ali? Você sabia que aparece 669 vezes? Na Tanar, no livro judaico, aparece 146 vezes no Novo Testamento, que é um texto exclusivamente cristão. E quantas vezes será que aparece no Corão? Você sabe quantas vezes a palavra Jerusalém aparece no Corão? A resposta é nenhuma vez. Não há uma só aparição da palavra Jerusalém, da cidade de Jerusalém no Corão. Então soa estranho, não é, pessoal? Nós defendermos qualquer tipo de vinculação de grupos terroristas que defendem a posse de Jerusalém como uma justificativa, Grupos terroristas que têm como base esse livro aí, que não se refere a Jerusalém. Por fim, meus queridos, é bom saber que o nome Hamas é um nome que tem raízes hebraicas. É muito curioso isso. E que desde sempre, desde suas origens, coloca esse termo aí em oposição ao povo de Deus. Eu até destaco aqui uma passagem no livro de Gênesis. Deixa eu ler para vocês aqui, o livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 11. O livro de Gênesis diz assim, vou ler aqui, olha só como diz aqui o livro de Gênesis, diz assim, Gênesis 6, 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Isso é Gênesis 6, 11. E quando nós traduzimos o termo violência para o português, você sabe de que termo foi traduzido violência? Foi exatamente Hamas. A tradução para o português de Hamas é violência. Não por acaso estamos vendo essas atrocidades aí. O que nós queremos dizer com tudo isso, meus amados irmãos? Eu peguei esse pequeno momento aqui para falar isso. Que o conflito ali na realidade, é um conflito espiritual. Antes de ser político, antes de ser qualquer coisa, é um conflito espiritual. Por isso, meus queridos, é que termino da forma que comecei, conclamando a todos para que possamos orar por Israel. Então, que Deus abençoe você, sua família, poderosamente, e abençoe também Israel. Forte abraço, viu?